Olá pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje veremos as sintaxes do uso de if, while e for no terminal Linux para o uso de scripts. Estruturas de decisão e repetição são muito importantes para que nós possamos encaminhar alguns scripts mais elaborados para poder automatizar tarefas e fazer interação com comandos Linux também através do shell script. Vamos dar uma olhadinha? Então pessoal, estou aqui na máquina virtual Linux, onde eu vou abrir o terminal, e aí de forma a poder otimizar o uso, né, dos nossos equipamentos aqui, né, do nosso tempo também, para poder fazer esse vídeo, eu criei alguns scripts aqui previamente, fiz os testes obviamente, e vou detalhar linha a linha de cada script desse e mostrar para vocês os resultados de cada interação dessa, né, para que esse vídeo ficasse mais curto. Eu optei em fazer dessa forma, então você pode implementar no seu computador, né, de acordo com o que a gente for encaminhando aqui. Antes disso, antes de abrir esses scripts e mostrar para vocês, eu vou dar uma passada rapidinho aqui, alguns conceitos, né, do uso do if, do for e do while, das sintaxes deles, né. Eu acredito que alguns de vocês tenham visto já dentro da linguagem de programação que vocês já programam, Java, C, Python e tal. E aí cada uma dessas estruturas já tem a sua sintaxe definida. Aqui no Shell Script também não é diferente. A gente tem o formato bem definido aqui, né, que a gente não pode fugir dele, como vocês bem sabem, né, o erro de sintaxe leva a um erro de execução do script. Então nós temos aqui a sintaxe do if, né, if, comando, aqui embaixo, e nós então abrimos a sentença, né, se ela for verdadeira, então, né, then execute comandos. Se não, né, caso não seja verdade, execute outros comandos. E o engraçado é que o if fecha com o contrário, né? Se no if eu estou abrindo sentença, para finalizar é o contrário de fechar, ou seja, escreve ao contrário, fi. O for tem seu formato aqui, né? For variável em lista, né? Que a lista pode ser uma palavra, né? Uma sequência de caracteres, pode ser também um comando que encaminhe também uma sequência, né? A gente vai ver um comandinho que faz isso a gente no Linux. E aí, de acordo com essa sentença que foi colocada aqui em cima, a gente tem a palavrinha do, né, a palavra-chave para iniciar, então, bloco de comandos dentro do for. A gente vai executar os comandos aqui dentro, e quando terminar a execução de todo o for, né, de todo o laço aqui limitado, a gente vai ter o done poder fechar a sequência. Então, cada vez que o for executa, ele vai executar esses comandos aqui entre do e done, certo? O while da mesma forma, só que o while tem uma diferença, né? Aqui a gente tem um número limitado de execuções, né? Que vai ser delimitado de acordo com o primeiro item aqui, né, na sentença aqui em cima, e o último item, o último número, né, vamos dizer assim, também o item. O while não, a gente vai executar determinados comandos dentro desse bloco do do e do done, enquanto algo for verdade. Se esse algo não for verdade, ele vai sair do while e vai parar de executar, tá bom? Então a sintaxe básica do if, do for e do while é assim. Porém, pessoal, no Linux, né, no script shell, na verdade, a gente precisa muito para poder validar se as sentenças são verdadeiras ou falsas, a gente precisa fazer teste, né? E o if por si só, o for e o while, eles não têm encapsulado neles uma estrutura de teste. Ele precisa fazer esse teste externamente, com o auxílio do comando chamado teste. Então a gente vai embutir aqui dentro da estrutura do if a sentença teste para poder validar se aquela sentença é verdadeira ou não, para poder, no caso do if, executar esse bloco de comandos ou esse, se for negativo, né? Caso o for não tem muito essa questão de validação, porque ele vai pegar um valor fechado, né, com início e fim, mas o while depende também, enquanto for verdade, ele vai fazer um teste também aqui para validar. Se for verdade, ele vai continuar a execução, se não for, ele vai interromper a execução, tá bom? E aí,
como é que nós podemos então escrever essas sentenças, né? A gente tem um exemplo do caso da escrita do teste aqui, né? Por exemplo, a gente tem duas maneiras de escrever esse teste. A gente coloca aqui, por exemplo, o bloquinho do if bem simples, né? If teste, e aí a gente tem a variável, né? Como eu falei em outras ocasiões, sempre em maiúsculo, né? A gente testa com cifrão, porque a gente vai fazer, não vai armazenar valor na variável, a gente vai ler o valor que ela já tem, né? Então a gente vai trazer da memória para o programa, né? Então a gente coloca o cifrão, só que a sintaxe dela aqui, ó, é entre aspas, tá? Não pode ser variável pura, porque é uma questão interna do uso do teste aí, né? O teste precisa de aspas. E aí tem aqui, eu já vou falar sobre isso, né? Uma variável aqui, um operador, né? Menos GT. Esse menos GT é a abreviação de duas palavras em inglês, né? Greater than, ou seja, maior que, né? Então, menos GT significa greater than, maior que. Então, se a variável for maior que 10, ele vai executar determinadas coisas. Echo, né? Que vai exibir a mensagem na tela, é maior que 10. Se for o contrário, vai dizer que é menor que 10, né? Ou menor ou igual a 10, né? Porque também não está analisando aqui o caso de igualdade, tá bom? Porém, a gente tem uma outra forma de poder escrever o teste, né? Em vez de colocar a palavrinha teste, a gente bota aqui o colchetes, né? Só que é muito importante, pessoal, tem que ter esse espaço aqui, ó, tá bom? Não pode ficar a aspas junto com colchetes, tem que ter colchetes, espaço, aspas, cifrão variável, tá? Fecha aspas e aí você vai botar o operador do teste e o valor de comparação, tá? Aí dá outro espaço e bota colchetes aqui. Não esqueçam disso, senão o programa não vai funcionar, tá bom? If, e aí para substituir o teste eu boto colchetes aqui, espaço, como está aqui também é teste, espaço, né? Então a gente tem que dar um espaço aqui do colchete. Professor, por que isso? Não sei precisar muito bem, tá? Talvez seja alguma coisa entre erro na escrita da sintaxe aí, padrão do substituição do teste, ou eles quiseram, quem desenvolveu essa sintaxe quis deixar dessa forma mesmo. A questão é que se a gente não usar dessa forma, não funciona, tá? E aí podemos substituir aqui o teste por o valor que vem após aqui entre colchetes com espaço, né? Antes e depois, e a gente repete a sentença, tá bom? Tá, mas esse operador aqui, né? A variável, eu vou fazer uma leitura do usuário, pedir para o usuário inserir o valor da variável, eu defino o valor aqui, que pode ser tanto string quanto número, isso aí é bem de boa, tranquilo, tá? Beleza, mas esse GT, o que significa que eu sempre uso GT? Não, esse GT, por exemplo, aqui, a gente usa essa opção menos GT para poder especificar que ela é maior que, greater than, né? Então, quando eu quero testar se alguma coisa é maior que um valor, eu boto menos GT. Porém, a gente tem outros tipos de operadores, né? A gente tem aqui o menos LT, né? Que é less than, né? Menor que. Então, número é menor que, less than está aqui. GT eu já falei. LE é less or equal, né? Less equal, ele vai comparar se é menor ou igual, né? Menos GE é greater equal, né? Então ele vai comparar se é maior ou igual, né? Menos aqui, né? A gente vai comparar se o número é igual, então a gente bota ali o menos aqui, né? Se é diferente, a gente bota ali o operador menos NE, not equal, tá? Coloca aqui. Isso no caso de números, né, gente? Caso for uma string, a gente pode comparar também, né? Texto com outro, né? A gente lê o valor do usuário, né? E pode comparar dentro da sintaxe do teste, coloca igual e compara a string e vê é igual, com sinal de igual. Se for diferente, a gente bota o acento na frente e depois o sinal de igual, exclamação igual, a gente vai sinalizar aqui diferente. Se a gente usar o operador, a gente vai testar se a string é não nula, né? Não vai comparar o valor, mas vai ver se ela é não nula. Ou se for Z, vamos ver se ela é nula, tá bom? A gente tem alguns testes de arquivos aqui, né? Menos D para ver se é um diretório, menos F se é um arquivo normal, menos R para ver se tem permissão de leitura, menos S se o tamanho do arquivo é maior que zero, menos W para ver se tem permissão de escrita, a gente já viu permissões aí no vídeo anterior, né? Para ver se o arquivo é o mais recente, né? Se é o mais antigo,
se o arquivo é o mesmo, né? É o operador "-ef", menos "a", operador lógico "and", e o menos "o", operador lógico "or", tá bom? Então, esse aqui são os casos de uso do operador teste, né? A gente tem essas opções de atributos aqui do teste para poder validar as sentenças. Muito bem, agora vamos pôr a mão na massa aqui, tá? Eu criei um diretório chamado scripts, onde eu armazenei os scripts que eu fiz muito a pouco aqui, tá? Então, queria que vocês dessem uma olhada. A gente tem alguns aqui. Eu fiz 3 scripts usando o if, 2 scripts usando for e 2 scripts usando while, tá? Vamos dar uma olhadinha no caso mais simples do if aqui, que é o if simples, né? vi if simples. Então, pessoal, é um programinha bem simples que eu fiz aqui, só para a gente poder ver como é que usa a sintaxe do if aqui, tá bom? Então, eu declaro aqui qual é o tipo de shell que eu vou utilizar nesse programinha, né, de script. Na segunda linha, eu mando a mensagem para o usuário pedindo para ele digitar um número, tá? Então, aparece na tela, digite um número. Na terceira linha, eu vou efetivamente ler esse valor, eu vou capturar, então, essa variável do usuário e eu vou armazenar ela no valor número, né, na variável número. E aí aqui que está a questão, a condição de teste, né, de validação. Eu coloquei a sintaxe do if aqui, com teste, para poder verificar, está até errado aqui, né, eu tenho que botar entre aspas aqui, né, pessoal. Tá? Eu quero testar se a variável número é igual a 10, tá? Então, if teste número, que é o que eu li aqui em cima, é que, menos aqui significa igual, se é igual a 10. Se ela for igual, then, né? Então, se for igual, eu faço o quê? Eu exibo na tela a mensagem, o número digitado é igual a 10, certo? Else. Então, se não for verdade, né? Se o número que eu li é diferente de 10, né? Se não for igual a 10, se negar essa sintaxe aqui, né? Eu vou ter um outro bloco de comandos. Então, vou abrir um outro if, tá? Se não for igual a 10, eu vou testar. Se o número for menor que 10, então, vou testar número, vou botar aqui também aspas que eu esqueci, tá? Se o número for menor que 10, se isso for verdade, o que eu faço? Eu vou, então, mostrar na tela, o número digitado é menor do que 10. Do contrário, né? Testei se é igual em cima, não é. Caiu aqui no if, não é menor, né? Então só pode ser o que? Maior. Então eu exibo a frase aqui, ó. O número digitado é maior do que 10. Tá certo, gente? Tá? E aí eu fecho o if, eu fecho esse primeiro if aqui, tá? Depois eu fecho o segundo if aqui também, tá bom? Vou dar um ESC aqui, vou salvar isso aí, porque eu alterei ali, botei as laspinhas ali, e vamos executar esse cara, tá? Eu já dei permissão de execução aqui, tá? Já dei chmod mais x em todo mundo. Repare que ele está verdinho aqui, tá? Então vou executar esse script que a gente viu agora. If simples .sh. Se você quer saber uma dica, né, de um dos dinossauros do Linux, aí, um grande professor que eu tive de Linux, aí, meu antigo líder lá de equipe, na outra empresa que eu trabalhava antes de ser professor aqui no IFC, chamado Guilherme Cerqueira, que Deus o tenha aí, que Deus o tenha em bom lugar, faleceu já há algum tempo. Tem uma dica aqui bem interessante. Por exemplo, se eu quero dar um comando, eu quero passar como argumento, né, o mesmo argumento que eu utilizei antes, repara aqui, ó. Antes eu utilizei vi o que? Eu passei como argumento if simples.sh. Esse aqui foi o argumento do comando vi. Eu mandei editar o arquivo if simples.sh. Tá. Se eu quiser passar o mesmo valor anterior como argumento desse agora, eu não preciso digitar tudo de novo. Eu vou usar a sintaxe aqui que é bem antiga, mas é muito funcional, então guarda aí como bônus aí, que só você vai saber, tá? Muito pouca gente usa isso aqui, tá? Que é exclamação cifrão, tá? Exclamação cifrão vai repetir o mesmo argumento, ou seja, if simples.sh, que a gente usou anteriormente. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou digitando ponto barra,
E aí, exclamação cifrão. Quem é o exclamação cifrão? Exclamação cifrão é o último argumento, if simples.sh. Vou dar um enter aqui que ele vai deixar na tela ali, ó. Olha só, pessoal. Ele mostrou aqui, ó, ponto barra, e puxou o if simples.sh atribuído a esses caracteres aqui que eu coloquei, tá bom? Então, se você quiser usar aí, é uma carta na manga aí, né? Caso alguém pergunte, você sabe muito de Linux, você pode apresentar isso aqui, que é uma coisa que poucos sabem, tá bom? É uma coisa interessante aí. Então, digite o número, vou botar aqui 4, né? Ele vai comparar lá e vai dar uma mensagem para o usuário, né, na tela. O número digitado é menor do que 10. Obviamente, se eu digitar um número maior que 10, ele vai dar mensagem também. O número digitado é maior do que 10. São casos bem simplesinho de if aí para poder utilizar. Se eu digitar o número igual a 10, ele vai dar uma mensagem, vai validar lá nos ifs, né, que a gente fez lá, e vai colocar aqui que o número é igual a 10. Vai validar o número que foi lido com o número que ele tem internamente ali. Tá bom, pessoal? Um outro caso aqui que eu quero mostrar para vocês, né? É esse caso aqui, ifcomandos.sh, tá? A gente pode interagir o if com comandos externos também. A gente não precisa ficar... O if, na verdade, o script shell no Linux, estruturas de repetição, né, de tomada de decisão também, de validação, elas não são só apenas para ler nome e verificar se é maiúsculo, minúsculo, nada disso não. É para a gente poder interagir com scripts grandes, a gente poder construir coisas grandes aí no sistema para poder auxiliar o administrador de sistema Linux nas suas tarefas diárias, tá? Então tem um caso de uso aqui com o if juntamente com comandos que eu queria que vocês dessem uma olhadinha aqui, tá? Via ifcomandos.sh, tá? É só um exemplo do if, né, de um exemplo de implementação do if aqui que vocês podem fazer também, tá bom? Olha só, eu coloquei, claro, na primeira linha, sempre declaro qual shell que eu estou utilizando, /bin/bash. A segunda linha, né, eu avisei para o usuário. Esse script mostra os diretórios que contêm arquivos com extensão indicada. Então, esse script ele vai ler um tipo de extensão, né, que é aquelas letrinhas ou números que ficam depois do ponto do nome do arquivo, né? O arquivo tem dois atributos básicos, o nome e a extensão. Então a gente vai ler a extensão do arquivo para ver quais arquivos, quais diretórios, na verdade, esse script aqui vai mostrar quais diretórios contém esse tipo de arquivo no sistema, tá? Então construí esse script rapidinho aqui para poder mostrar como exemplo, tá? E aqui ele pede para o usuário digitar uma extensão a ser buscada, tá? A gente tem várias extensões de arquivo aí, por exemplo, doc, né, de documentos do Microsoft Word, XLS, do Excel, Microsoft Excel, PPT, apresentações do Microsoft PowerPoint, ODT, o Open Document Text, né, o formato do OpenOffice, do LibreOffice, né, ODS, né, uma planilha do LibreOffice também, do OpenOffice, né, ODP é uma apresentação do OpenOffice. Então a gente tem vários tipos de extensão aí, TXT, .sh, a gente tem vários aí. Então eu vou, assim que a gente passar aqui pelas linhas aqui, eu vou fazer a execução do script e mostrar para vocês também como a gente pode executar esse script para poder ver ele funcionando em cada linha que a gente colocou aqui, tá bom? Vocês vão ver alguns comandos um pouco cabulosos aqui, mas eu explico a função de cada um aqui, tá bom? Vai ler a variável text1, tá bom? Vai ler a variável text1 e o valor que foi digitado lá, ou qualquer dessas extensões que eu falei ainda agora, né? Enfim, ou outro valor, ele vai armazenar essa variável text1. Aqui, né, eu estou usando um arquivo temporário, né, no diretório temporário /tmp, chamado busca.txt, busca1.txt, que eu estou utilizando esse arquivo para poder armazenar as saídas do comando que eu vou dar logo abaixo aqui, tá bom? Então, para não ocorrer de ter risco de existir esse arquivo previamente, então estou utilizando o comando rm, que é o rm, ele remove arquivos, né, para poder excluir o arquivo busca1.txt, caso ele exista,
porque se ele já existir lá, ele pode dar um resultado errado. Pode pegar, de repente, um restante de uma execução, né? E pode juntar com a execução dessa instância aqui que eu estou colocando, tá bom? Beleza, agora vamos para a sopa de letrinhas aqui embaixo, vamos dar uma olhadinha. Pessoal, quando a gente quer executar dentro do script, né, uma sequência de vários comandos aqui, né, onde eles possuem muitos espaços e tal, é mais seguro você utilizar o cifrão e entre parênteses. Por quê? Porque muitas vezes o comando pode interpretar errado ali os espaços que você deu, ele não pode entender aqueles parâmetros ali. Então, em alguns casos é interessante colocar o cifrão ali para poder atender essa demanda, tá bom? Então estou executando aqui como sudo, né? Porque eu vou percorrer todo o sistema de arquivos, então tem que ter sudo, porque tem diretórios que não tem liberação para qualquer usuário, né? Só para o usuário root. Então eu vou colocar o sudo aqui para poder ter essa permissão. Sudo find, né? O find é um comando, né, que ele permite a busca no sistema de arquivos por números, letras, trechos. A gente pode procurar arquivos com determinada característica, né, como data de criação, permissionamento, tudo isso a gente pode buscar, tá? Então estou usando o find aqui para poder ajudar a gente nisso, tá? O find, né? Então a gente tem que dizer a partir de onde ele vai buscar. Então estou a partir do barra, né, que é o diretório principal do Linux aí, tá? Barra. Então vou buscar a partir do barra, né? O que? Eu vou buscar o menos name, né? Um nome, tá? Um nome no sistema de arquivos, ou seja, eu vou buscar em todos os arquivos, vou procurar esse tipo de busca aqui, name, né? É para que a gente possa localizar no nome de arquivo, tá? Então, no nome de arquivo, eu vou buscar alguma coisa, né, a partir do barra. O que eu vou buscar no nome de arquivo? Eu vou buscar aqui alguma coisa, um asterisco, né? Asterisco pode ser qualquer coisa, na verdade, qualquer valor. Ponto. Então, quer dizer o seguinte, que eu vou buscar qualquer arquivo a partir do barra, que tenha qualquer nome, nome é a primeira parte do arquivo, ponto, e a extensão que eu li aqui, ó. Esse text1 eu tirei daqui, ó. Text1 está aqui. Então o valor que eu li aqui, ele vai ser incorporado pelo find aqui, certo? Beleza. Quando der esse find, ele vai mostrar uma saída, né, um pouco fora dos padrões que eu queria exibir aqui, que eu, na verdade, queria exibir não, que eu quero promover interação aqui dentro do script. Então, para poder adequar esses padrões aí, né, para tirar alguns caracteres, para aproveitar outros, eu uso o comando cut. O comando cut, ele exibe na tela somente parte da busca ou parte da saída que você tem. Por exemplo, se você digita na tela ali uma palavra usuário, né, e você quer exibir somente a primeira letra da palavra digitada, você pode usar o comando cut. Para quê? Para justamente fazer o cut, cortar, né? Cut seria cortar em inglês. Então você vai cortar uma parte da saída, né, da exibição, para poder aproveitar só o que você precisa, tá bom? E o cut aqui, na verdade, o que ele está fazendo, né? O cut, ele está buscando aqui, né, no primeiro e segundo campo, né, onde esses campos são delimitados pelo barra. Então, assim, eu estou pegando da saída do find, tudo que tiver ali, eu estou pegando, então, o primeiro e segundo campo da saída, que é delimitado por barra. Então, tem alguma coisa barra outra coisa. Eu estou pegando essas duas primeiras coisas que estão entre barras ali aparecendo, né? Na verdade, a barra está no meio delas, né? O que está antes da barra e depois, eu estou pegando aí para poder fazer o aproveitamento, tá bom? E aí eu estou dando depois, nesse refinamento com cut, eu estou mandando para o comando unic, tá? O comando unic, ele é um comando que vai excluir duplicados, ou seja, eu vou ter uma saída aqui com find, o cut vai me cortar várias informações ali, então eu vou refinar a busca ali, a saída, em vez de ter uma linha inteira cheia de coisa escrita, eu vou cortar um pedacinho dela aqui, tá bom?
que na verdade são os nomes de diretórios que eu quero exibir aqui, tá? E o unique, ele vai dizer o seguinte, olha, apareceu 10 vezes barra etc aqui. Passando o unique, ele vai mostrar só uma vez o barra etc, tá bom? Por quê? Porque se eu já sei que tem uma vez no barra etc, eu não preciso saber que tem outra, não. Já apareceu uma vez, eu já sei que lá dentro tem uma ocorrência pelo menos. Eu não quero saber de todas as ocorrências, não é o objetivo do script, tá bom? E tudo isso refinadinho, tá? Tudo isso bem controladinho, eu vou armazenar naquele arquivo que eu apaguei na linha de cima, né? O arquivo busca 1.txt dentro do diretório /tmp. Por quê? Porque se eu já tiver rodado esse script antes e não tiver apagado, ele pode juntar o resultado anterior com o resultado atual, e aí pode dar algum problema ali na hora de exibir o conteúdo, tá bom? Então é por isso que eu estou armazenando esse conteúdo aqui, mas tomo cuidado de remover anteriormente o mesmo arquivo. Eu estou removendo, depois eu crio de novo com novos valores, tá bom? Beleza. Aí aqui, o que eu estou fazendo, pessoal? Eu estou armazenando uma variável num L, tá? Que é número de linhas, né? Num L, eu declarei a variável num L, ela recebe aqui o resultado de um comando. Comando qual que é? WC. WC é word count, contador de palavras, tá? Então, word count é o comando aqui, só que eu estou passando o parâmetro "-l", tá? Então, eu vou ter esse arquivo aqui, busca um.txt criado, e depois eu vou passar esse comando "wc-l" para contar, né? Esse "-l" significa linhas, tá? Então, vou passar o comando "wc" com um parâmetro "-l", ele vai então contar o número de linhas que tem nesse arquivo, tá? Então eu vou armazenar esse número de linhas aqui no arquivo, tá? E eu estou passando o parâmetro cut aqui, "-c1" e "-2", por quê? Porque como a saída do WC-L tem muito caractere por linha, só me interessam os números que tem, só me interessam os números que tem ali no primeiro e segundo caractere, por isso que eu botei 1,2 aqui. Primeiro e segundo caractere ali é o que me interessa. Então, né, muitas vezes pode ter 0,6, 90, 57, então isso que eu vou aproveitar aqui, tá bom? Então eu vou contar as linhas aqui e vou aproveitar isso aqui jogando no parâmetro aqui, na variável no N, tá? E aí, depois de declarar essa variável, eu vou dizer aqui, ó, foram encontrados, na verdade, num L diretórios, quer dizer, eu vou somar aqui, né, na verdade, o número de linhas que tem ali naquele arquivo busca.txt, e aí eu vou passar como parâmetro aqui, foram encontrados X diretórios que contém a extensão text1. Text1 é o valor que eu li aqui em cima, tá bom? É o primeiro valor que eu li do usuário lá em cima, tá bom? E aí eu boto um if aqui, certo? Eu vou colocar um if aqui. Se o número de linhas não for zero, quer dizer, for um valor diferente de zero, eu nunca vi número de linha negativo, né? Então, ou ele pode ser zero, ou ele pode ser um valor diferente de zero para cima, 1, 2, 3, por aí vai. Se não for zero, eu vou mostrar aqui na tela. Os diretórios onde foram encontrados os arquivos com extensão text1 estão abaixo. Vou mostrar essa mensagem. E aí eu vou dar o comando cat /tmp busca 1.txt, porque aí eu vou mostrar de fato quais são os diretórios que tem no arquivo busca 1.txt. Lá vai ser armazenado os diretórios que tem da busca que eu fiz, tá bom? Se não, quer dizer, se o número for diferente de zero, eu faço isso aqui. Se não, né? Então quer dizer, se não quer dizer o quê? Que ele é igual a zero. Se ele for igual a zero, se eu tenho um número de 0 linhas, quer dizer que eu não encontrei nada, né? Se eu não tenho nenhuma linha no arquivo, quer dizer que não encontrou nada e não adicionou nada no arquivo. Então está zerado em um arquivo encontrado. E aí eu fecho o if e encerro o script. Tá bom, pessoal? Então vamos rodar o script aqui, vou dar um 2 pontos Q, tá? E vamos rodar esse script aí da mesma forma, né? Ponto barra, exclamação, cifrão. Tá bom? Vamos lá. Esse script mostra diretórios que contém arquivo, extensão indicada, digite uma extensão a ser buscada. Vou botar a extensão aqui, txt. Opa, uma coisa errada aqui. Txt. Tá bom?
Então, vou buscar a extensão txt, vamos ver o que ele vai retornar para a gente. Como vou rodar o comando find, né, eu preciso ter permissão de sudo para rodar esse script aqui. Por quê? Porque tem diretórios que são bloqueados ali para qualquer usuário. Então, eu preciso de permissão para poder ver se lá dentro tem, de fato, arquivos com extensão txt, tá bom? E aí ele rodou, né, armazenou esses nomes lá no arquivo /tmp/busca1.txt, contou o número, tá? E aí contou o número e aí exibiu nessa linha aqui o número, que ele contou aqui de linhas, tá? E aí depois exibiu aqui a mensagem: diretórios onde foram encontrados estão abaixo. E aí eu dei um cat no arquivo para poder exibir aqui, né, esses valores na tela, tá bom? Pessoal, então assim, o objetivo desse script é mostrar que a gente não precisa usar o if só para poder contar númerozinho e letrinha. A gente pode interagir com o sistema fazendo coisas importantes para poder automatizar tarefas, melhorar o processo e por aí vai, tá bom? Tem outro exemplo aqui, né? Eu vou falar do while primeiro, depois eu vou usar um outro exemplo de if e do while junto, né? Para vocês poderem ver que a gente pode integrar os dois ali, tá? ls. Então vou dar um exemplo aqui de while simples, né? while simples. .sh, tá? Então é um caso de uso simples aí do while para a gente poder ver como é que funciona e depois a gente vai ver um uso mais avançado aí, tá? Com comandos e tudo mais, tá bom? Beleza. Então botei um caso simples aqui de uso do while, né? Declaração de shell aqui na frente, né? Primeira linha. Então esse é o script while simples, né? Pula uma linha, digite um número, ele avalia o número, né? O usuário vai digitar o número ali. E aí, qual é a condição aqui que ele vai avaliar, né? Enquanto a variável número not equal, né, menos NE, né, não for igual, not equal a 9, e o que ele vai fazer? Vai dizer, esse na tela, né? Esse número é diferente de 9, tente outra vez, digite outro número. Vai pular uma linha e vai ler de novo a variável número, né? Vai pedir para o usuário digitar um outro número para armazenar na variável número. E aí, vai ficar repetindo isso aqui. Vai ficar rodando, 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 até que isso aqui for mentira, né? Até que isso aqui for falso, né? Não for verdade. Então, se número for igual a 9, que é o contrário de não for igual, né? Not equal é diferente. Então, se for equal, quer dizer, se for igual a 9, ele sai do script e aí mostra a mensagem: parabéns, você digitou o número 9. Legal? Um uso bem simples aí. Vamos dar um teste agora, tá bom? Ponto barra, da mesma forma, gente, ó. Exclamação cifrão. Opa. Ponto barra, exclamação cifrão. Beleza? Beleza. Então, enter aí. Digite o número 1. Número de referente de 9. Está outro. 7. Referente de 9. 9, um monte de 9. Referente de 9. Não é. Quando eu boto 9, ele vai sair do loop do while e vai exibir aquela mensagem aí no final. Parabéns, você digitou o número 9, tá bom? Então, caso simples aí de implementação do while para a gente poder ver como é que funciona. Tem outro script bacana aqui que eu fiz, que é o script if while simples aqui, tá? Mistura if, while, mas de uma forma simples, sem envolver comandos externos aí do Linux, tá bom? Vamos dar uma olhadinha como é que a gente pode, um exemplo como é que a gente pode implementar, tá? Vi if while simples, tá? Ele aqui pede para o usuário digitar um número, certo? Li o número aqui, qualquer número, e ele vai tentar comparar se esse número vai ser igual a 5, tá? Se ele for igual a 5, ele vai dizer aqui, ó, o número igual a 5, parabéns, você acertou, que legal, né? Fez o if, já sai, né? Terminou, já sai do if direto. Agora, se não for igual a 5, o que acontece? Ele vai entrar no while aqui, e aí ele vai aqui ter declarado, né? Enquanto, né, a variável número
for diferente de 5 enquanto não for igual a 5, faça algo. Então, enquanto for diferente de 5, faça alguma coisa, né? O que? Eu botei um if aqui para poder verificar se é igual a 5. Por quê, pessoal? Porque o objetivo aqui desse while é pedir para o usuário digitar um outro número. Ficar toda hora pedindo número. Quando ele acertar, aí sim ele vai sair do while, certo? Então, quando ele acertar, quando o número for igual a 5, né? Enquanto for diferente de 5, repita tudo isso aqui. Agora, se for igual a 5, break. Break é o que? Sair do laço. Ele vai quebrar, né? Break é quebrar, ele vai quebrar a execução do laço. E aí a gente sai do while, ele vai para o final. Se não quer dizer o seguinte: se ele não for igual a 5, ele vai executar isso aqui que está no else. Tá? Echo, o número é diferente de 5. Tente outra vez. Leia número. Tá? Então, dentro desse while aqui, vai ficar lendo número direto, lendo, até acertar. Quando o usuário acertar, ele vai entrar aqui no if, then, break, vai sair. Beleza? Então, isso é caso bem simples aí. Primeiro tem um if aqui na frente, já varia daqui e entra no while. Agora, se ele for diferente de 5, entra no while e aí fica validando com o usuário até ele poder acertar. Tá bom? Vou rodar esse cara aí. Digite o número, né? O parâmetro ali é 5. Então vamos botar aqui 9. Número diferente de 5. Tente outra vez. 3. Nada. 800. Nada. 567. Também não. Diferente de 5. Se eu botar igual a 5, aí ele entra no break e aí finaliza o while. Número igual a 5, parabéns, você acertou. Tá bom? Bom. E aí tem o caso do while já um pouco mais avançado, né? O caso do while já envolvendo comandos, aí a gente pode usar para poder otimizar algumas tarefas no sistema, né? Vamos ver aqui qual o arquivo que eu criei, né? While comandos.sh. Vamos dar uma olhadinha nesse cara aí, vamos analisar ele, né? Que é bem interessante aqui para poder a gente ver o uso, né? E aí mudando, né? Lógico, a condição de poder da implementação dele, né, usar outros comandos para poder atender outras tarefas, outras demandas, aí a coisa fica bem bacana, tá? Vamos lá. Esse script, né, ele vai exibir uma mensagem na tela para o usuário, né? Esse script usando o while comandos Linux, e aí ele pede aqui o nome do arquivo, né, contendo os endereços IP a testar, tá? Ou seja, eu teoricamente já tenho previamente um endereço, um arquivo contendo os endereços IP que eu quero fazer um teste, né? Um bloco ali de endereço IP para não ter que digitar tudo na mão. Vamos dizer que eu já tenho esse arquivo guardado em algum lugar, que são IPs ali que eu preciso testar diariamente. Por exemplo, IP de servidores, né? Eu quero ver se ele está funcionando, se ele não está. Então eu uso esse script aqui para poder verificar se está funcionando. Se ele não responder o ping, provavelmente ele vai estar offline ou então com o firewall na frente, mas como é servidor, né, meu, vamos dizer assim, teoricamente não botei firewall na frente, né, na rede interna, então se ele não responder o ping é porque realmente está fora e eu já vou conseguir ver qual é o servidor e vou atuar, tá bom? Beleza. Leia arc, então o arc, né, a variável arc é o nome, é o caminho correto, completo do arquivo, né, que vai ter esses IPs aí, tá? Eu fiz um arquivinho aqui para a gente poder testar. E aí, embaixo, né, a variável num vai receber contagem de linhas, né, WC-0, vai contar o número de linhas do arquivo passado como parâmetro, né? Então a gente leu aqui o nome do arquivo, WC-L, arc, ele vai contar o número de linhas desse arquivo. Porém, eu coloquei um cut aqui para poder separar alguns parâmetros, né, e poder contar somente ali os caracteres que importam, né? Porque senão pode dar erro ali na hora do WC-L, tá bom? Então eu botei um eco aqui num, né, para poder mostrar essa contagem, né? E aí eu inicializei uma variável count, né, que vai ser incrementada lá dentro do while com valor de 1. Por quê? Porque esse count aqui ele vai ser o limitador, né,
do número de verificações que eu vou fazer, né? Então o count ele vai iniciar com o valor de 1 e vai até o número máximo de linhas aqui. Vamos dizer que esse arquivo tenha 20 linhas, tá? Então aqui embaixo no while ele vai comparar se o valor de count que começou em 1 ele é menor ou igual ao num. Quem que é o num? O número de endereço IP que eu tenho para testar. Então vamos dizer que eu tenha 20 no arquivo, ele vai executar esse bloco de comandos enquanto o count for menor ou igual a 20. Ele começa com 1. Então 1, 2, 3, vai até 20. Tá? Ele vai executar de 1 até 20. Né? Toda essa sequência aqui. E o que ele vai fazer? Né? O endp, ou seja, endereço IP, né? Que é o que efetivamente o endereço servidor que eu vou testar, né? Ele vai receber esse comando aqui, ó, né? Aquele arquivo lá, pessoal, ele tem vários endereços IPs, uma linha abaixo do outro, tá? Só que a gente com o comando head com tail, a gente exibe ou os primeiros ou os últimos, tá? A gente não pode exibir um no meio, por exemplo, né? Ele vai exibir o bloco todo de arquivos. Então, qual é a lógica aqui? Né? A gente vai colocar um head, né, no valor de count. Tá? Head menos n count. Se o count for 1, eu vou dar um head menos n1. Né? Head menos n1 vai mostrar a primeira linha. Beleza? Beleza. Só que o que vai sair para o usuário é o head menos n1, a primeira linha. E aí, vai passar o conteúdo daqui para mostrar a última linha da antiga saída. Ora, se o head menos 1 só tem uma linha, a última linha é igual à primeira, porque só tem uma linha, né? Faz sentido? Beleza. Então, tail menos 1, menos n1. Então, eu vou mostrar a última linha aqui, ali. Por quê? Porque eu quero mostrar uma linha por vez só. Primeira linha, tá aqui, ó. Head vai mostrar as primeiras linhas. E eu vou tirar a última linha das primeiras linhas, tá? Beleza. Passou, eu já falo do ping aqui. Rodou de novo. Endp, count agora é 2, né? Que a gente tem um incremento aqui embaixo. Count 2. Head agora vai mostrar duas linhas, tá? Só que, quando ele passa o conteúdo para o tail mostra só a última linha. Então, o que acontece? Ele vai mostrar aqui a primeira e a segunda linha, né? Teoricamente. Só que o tail vai pegar a última linha dessas duas primeiras. Então, qual é a linha que ele vai pegar? Linha 2. Na próxima execução, head parará, parará, vai pegar 3 primeiras linhas, porque o count incrementou mais 1. Legal. E aí o que vai acontecer? O tail vai pegar a última linha das 3 primeiras. Qual é a última linha? Terceira. Reparou? Primeiro foi a primeira linha, depois segunda linha, terceira linha, quarta linha, por aí vai. Legal? Então essa aqui é a lógica que a gente utilizou para poder exibir os valores, né, que estão em cada arquivo linha por linha, tá bom? Beleza. E aí tem uma sintaxe aqui do ping, né, que esse endp vai receber o valor do IP linha por linha ali, né, primeira, segunda, terceira, a cada execução do while aqui, tá? E aí esse ping aqui, menos C2, ele pode testar, mandar 2 pacotes de verificação, né, pingar 2 vezes aquele determinado IP. O intervalo, né, entre um ping e outro é 3 segundos, tá? E o W1 significa o seguinte: se esse IP não estiver operando, ele vai aguardar 1 segundo só. Então, normalmente quando você dá um ping, o endereço não responde, ele fica guardando um tempão ali, 20 segundos, né, uma enormidade de tempo, tá? Então aqui, se o IP não responder, ele vai aguardar 1 segundo só e vai embora, né? Então, deu erro, ele espera 1 segundo, tchau, vai pro próximo, tá bom? O que ele vai pingar? O endp. O endp é linha por linha do arquivo que foi lido lá no começo, tá bom? Ele vai incrementar 1 por 1 aqui, vai concluir, né? Quando o count chegar aqui ao teu número definido, né? O número de linhas, né, que tiver no arquivo, né, 8, 20, 30, 51, enfim, tá? Vai sair do while e vai finalizar o script, tá bom? Isso aqui foi um scriptzinho que a gente fez aí para poder interagir, né, uma coisa prática, uma coisa útil, né, que é poder verificar servidores, tá bom? Vou sair aqui, e aí o nome do arquivo, pessoal, vou dar até um cat aqui no arquivo, /tmp/ips
.txt. O arquivo é esse aqui, tá? Botei alguns endereços IP, alguns até nomes também, que o DNS resolve os nomes também, né? Sites aí, para ele poder testar e pingar, tá bom? Então, só isso aqui, ele vai verificar esses caras aqui, ó, o script, tá? Linha por linha. 888, 1 tudo 1, 8844, 265.612, 613, 146.6470.2, FTP. Então pode dar erro por causa de firewall, pode dar erro porque o próprio equipamento está offline, tá bom? Vamos executar esse cara aí, então? Vamos lá. While comandos.sh, tá bom? Vamos rodar lá. E se no nome do arquivo contemos endereço IP a testar, barra tmp, que eu usei ali em cima, né? Barra ips.txt, tá bom? Quando eu colocar isso aqui, ele vai começar a verificar linha por linha ali os endereços e vai fazer o ping, tá bom? Enter. Tá pingando 888, tá pingando 1.1.1.1, 8844 aqui, depois 235.612, 235.613, tá aqui, 146.6470.2, já deu erro ali. Agora está tentando pingar o google.com, né? Agora youtube.com, facebook.com e fim do script, tá bom? Então aqui um exemplinho aí, né, simples para você poder utilizar o while no dia a dia de administração do sistema Linux. Legal, pessoal? Tá, então agora é a última aplicação, né, que é o for no caso, né, que a gente tem tanto scripts mais simples quanto scripts um pouco mais complexos, tá bom? Vamos dar essa aqui, vamos dar uma olhadinha aqui no caso de uso simples aqui do for, né? vi for simples.sh, tá bom? Olha só, gente, uma coisa bem simplesinha aqui, tá? Declarei aqui na primeira linha bin/bash, o meu shell, né, que eu vou utilizar. Primeira linha, esse script é um script simples utilizando for. E aí tem aqui, o script pede para o usuário digitar um número. Digita um número, vai digitar outro número, beleza, pula uma linha. E aqui tem uma mensagem read-p para poder fazer uma pausa, né? Ele diz aqui, ó, iniciando sequência de números, pressione qualquer tecla para continuar. Eu vou fazer uma pausa, o usuário pressiona uma tecla, e aí beleza, né? O que ele está fazendo aqui, pessoal? O for, a declaração do for, vocês vão lembrar, né? Que é for variável in, e aí eu posso executar um comando, né? Uma palavra, uma sequência, um arquivo de texto contendo várias linhas, então ele vai analisar linha por linha, poder fazer alguma coisa ali, né? E aí, se você lembrar da sintaxe do for em outras linguagens aí, sempre assim, né? For variável, por exemplo, o i é variável, né? O i começando no valor 1 ou 0, por exemplo, você coloca ali o valor final, i menor ou i igual a 20, por exemplo, e o incremento, né? I mais 1, né? Mais 2, né? Alguma coisa assim, né? O salto ali que você vai colocar. Aqui a gente tem um uso um pouco diferente, né? Então aqui a gente pode definir a sequência, né? O intervalo que o for vai rodar, né? Eu posso tirar um pedaço de algo para poder incluir aqui no for, e vai pegar o primeiro valor desse pedaço, digamos assim, desse intervalo, e vai rodar alguma coisa até o final desse intervalo. Então que intervalo é esse? Eu coloquei o comando sec, né? Eu botei o cifrão aqui entre parênteses para poder rodar várias palavrinhas, né? No terminal. Então eu botei o comando sec, onde ele vai dar uma sequência de números que vai se iniciar no primeiro número lido lá do usuário, né? No 1 está aqui, o primeiro número digitado pelo usuário vai ser utilizado aqui, e o último número digitado pelo usuário vai ser utilizado aqui. Então esse comando sec é uma sequência de números que vai começar no primeiro número que o usuário digitou e vai terminar no último número, beleza? Tá? E aí o que ele vai fazer, né? A gente tem aqui o do para começar o bloco, echo i, né? Quem é i? O i ele vai assumir os valores que vão estar entre o número 1 e o número 2, as variáveis número 1 e número 2 aí, tá? Ele vai exibir aqui, né?
E aí eu dei um sleep 1 aqui para ele poder ficar pausado, né? Vai exibir um número, espera 1, né? Isso aqui 1 aqui é segundo, né? 1 segundo, mostra outro segundo, mostra outro segundo e aí até o final, tá bom? Done, fechou, tá bom? Vamos ver como é que vai rodar esse script aqui? Vamos lá. Ponto barra, exclamação cifrão. Digite o número, pensa no número aí, vê se você acerta o meu aí, tá? Número 11, beleza? Último número, botar um número um pouquinho maior aqui, 33, idade de Cristo, beleza? Beleza. Então ele vai exibir na tela os números de 11 até 33, essa é a lógica do script, com a pausinha de 1 segundo entre os números, tá bom? Dei o Enter aqui, ele vai mostrar aquela mensagem do read-p, iniciando sequência de números, pressione qualquer tecla para continuar, beleza, vamos lá. E aí vai exibir a sequência de números aí de forma pausada, tá? Eu utilizei o sleep ali entre cada saída para ele poder dar essa pausinha aí, para ficar até uma coisa mais bonitinha, né? Um tic-tac do relógio aí, alguma coisa assim, tá bom? Ele vai finalizar a sequência, né? Se você quiser, você poderia botar um while aí, se deseja continuar, alguma coisa assim, né? Mas ele aqui executa e acabou, né? Então, esse uso simples do for aí, para você poder implementar alguma coisinha simples aí, de acordo com a tua atividade, né? E agora a gente tem um uso um pouco mais complexo do for, né? Que realmente é um script aí que a gente olhando até um pouco de medo, né? Porque ele envolve alguns parâmetros um pouco mais refinados aí da sintaxe do ping, por aí vai, tá? Vamos dar uma olhadinha nele aí. vi for comandos.sh, tá? Esse script aqui é um script para poder fazer o ping em todas as máquinas de determinada rede, tá? Só que para poder fazer esse script mais rápido aqui, eu estou considerando redes de classe cheia, né? Redes barra 8, barra 16, barra 24, né? Rede de classe A, B ou C, tá bom? Beleza. Então, eu peço para o usuário inserir o endereço da sua rede, né? Que o endereço da rede sempre por exemplo, pegando o endereço IP de uma máquina ali, né? Tendo classe cheia, eu pego o endereço IP de uma máquina e, em geral, eu coloco final 0, né? Se ela for barra 24. Se ela for barra 16, eu pego os dois primeiros octetos, repito e coloco ponto 0, ponto 0. Se for barra 8, eu coloco o primeiro octeto apenas, o primeiro númerozinho aqui antes dos pontos, e vou botar ponto 0, ponto 0, ponto 0. Tá bom? São endereços de rede. Tá? Beleza. Depois disso, echo, ensina o número de bits da sua rede. Né? De acordo com o número de bits, porque eu posso ter, apesar das classes, né? Geralmente as redes classe A começam em 1, né? 1 ponto alguma coisa e vão até 126 ponto alguma coisa. As redes de classe B vão de 127 ponto alguma coisa até 191 ponto alguma coisa. E a de classe C vai de 192 ponto alguma coisa até 223 ponto alguma coisa. Tá bom? Então, eu posso, independente dessa divisão de números aí, eu posso ter a divisão aqui dos bits da rede, tá? Independente dessa classificação de números, tá? Então, por isso que eu peço aqui o número de bits da rede. Eu posso ter uma rede barra 24, começada com 10, por exemplo, 10.20.30.0 barra 24, né? Eu tenho 24 bits no endereço de rede fixos e 8 bits restantes, né, com o endereço de IP versão 4 e 32 bits. Então tem 24 para a rede e 8 para os hosts, para os computadores, né, de rede, por aí vai, tá? Beleza. E aí eu vou usar alguns ifs aqui para poder validar. Eu podia ter usado o case, que é uma outra estrutura também de tomada de decisão aqui, mas eu usei o if mesmo, tá? Uma sequência de ifs aqui, tá? Que fica até mais rápido o processamento, tá? If, se o bit rede for igual a 8, né? Se eu tiver o bit rede igual a 8 aqui, eu vou entrar aqui nessa execução, tá? O preoct, que é o primeiro octeto, né? Ele vai receber, eu vou dar um eco na variável endereço de rede e usei o cut para poder tirar o primeiro pedacinho ali, o primeiro númerozinho, como por exemplo aqui o 92, né? O primeiro númerozinho antes do ponto aqui, eu vou armazenar em preoct,
tá? Porque a rede /8 ela só tem um octeto da parte de rede e o resto de host, tá? Então o resto vou ter todos que fazem o teste, certo? Beleza. Então, primeiro octeto é o primeiro valor ali e o resto tudo de host, tá? E aí deu uma mensagem aqui, pingando todos os endereços da rede selecionada. Rede "-p" para poder dar uma mensagem para o usuário, para ele pressionar para continuar. E aí eu vou fazer uma sequência de 3 fors aqui. Por quê? Porque os endereços dentro de cada octeto, eles podem ter valores matematicamente, né, de 0 até 255, tá? Só como são 4 octetos e um deles já é o endereço da rede, que é a /8, então eu preciso testar 3 octetos. Então tenho for para testar o segundo octeto, né, que seria ali, por exemplo, 192.0.0.0. Então o segundo octeto eu testaria com a variável i, no primeiro for. O terceiro octeto com a variável j, né, terceiro octeto. E o quarto octeto com a variável k, tá? E aí assim eu consigo pingar todos os endereços de rede. Professor, vai demorar? Vai demorar, porque esse script aqui foi feito só para uma ideia de implementação, né, alguma coisa que testar, por exemplo, aqui a gente vai ter, né, milhões de endereços de rede, né? A gente vai ter basicamente aqui 2 elevado a 24 endereços de rede, né? Então aproximadamente aí 4, 16 milhões de endereços IP, tá? Então testar tudo isso demora muito, tá? Mas é uma ideia que a gente colocou no script aqui, tá? Uma ideia para poder testar os endereços IP, para poder testar mesmo através do ping, não tem jeito, é só rodando o comando, tá? Se a rede for /16, significa o seguinte, que eu tenho 2 octetos para a parte de rede e 2 octetos para a parte de host. Quer dizer que eu tenho aproximadamente 60, nessa rede /16, eu tenho aproximadamente 65 mil endereços IP. Né? Eu tenho possibilidade de ter uma rede com até 65 mil e poucos, 65.536 computadores, né, ou dispositivos de rede. Tá? E aí eu vou pegar aqui o valor digitado lá, né? O primeiro octeto vou armazenar na variável preoct e o segundo octeto na variável segoct, tá bom? Beleza. E aí pingando também como outro e tal, e eu vou ter 2 for. Por quê? Porque se eu já tenho 2 octetos fixos, eu só preciso testar os 2 outros octetos, que são variáveis, né? Os octetos podem ter endereços que eu não sei, né? As máquinas podem ter endereços aí aleatórios, estão dando ping ali, eu posso validar se ela está online, se não está, né? Pode ser até uma questão de segurança, né? De repente alguém invadiu na minha rede, pegou o endereço IP e eu não estou sabendo. Então com esse script aqui eu posso tentar validar isso, tá? É bem útil, só que é lento, né, gente? É bem primitivo, tá? Beleza. E aí, se o número de bits de rede for 24, quer dizer o seguinte, que eu tenho 3 octetos para rede e 1 octeto para host. Eu tenho 24 bits para parte de rede e 8 bits, né, octeto octo, 8 bits para parte de computadores, né, ou dispositivos de rede. Então tem até 256 matematicamente, mas tirando o endereço de rede broadcast, 254 endereços de IP válidos, né, nessa rede. Então os 3 primeiros já estão fixos aqui, né, eu armazeno na variável preoct, segoct, teroct, tá? Vou armazenar esses valores ali, nas variáveis, e aí vou fazer um ping com um for. Vou ter um for só porque eu só tenho um octeto variável, pode ir de 0 a 255, né? Eu faço ping ali em todo mundo, né? Porque aí eu vou ter que tratar as exceções ali e ficaria um script muito grande. Então dou ping ali e pronto, né? Já fica uma coisa mais simples, né? E aí aqui, ó, ping, né? Eu vou pegar o valor do primeiro octeto que eu já abstraí lá de cima, né? Com cut. Então, por exemplo, 192, o segundo aqui 168, terceiro octeto, sei lá, 254, né? E aí, cifrão I. Cifrão I pode ser qualquer valor entre 0 e 255, né? Não sei, tem que testar. E aí, quais são os parâmetros aqui? Foram passados lá nos outros pings também, né? O menos C1, ele vai dar um ping só. Normalmente, quando a gente dá o comando ping para um endereço IP, ele faz 4 testes aí, tá? Aqui você vai fazer um para poder ir mais rápido, certo? Intervalo 1
segundo. Então, entre um ping e outro, ele vai levar 1 segundo. Como vai dar um ping só, não vai ter nem intervalo, basicamente, tá? E se der timeout, se o host lá, o computador, não responder, ele vai aguardar 1 segundo só, não vai ficar aguardando ad eterno, né? Vai aguardar 1 segundo e passa para o outro, tá bom? Prometo que na hora de testar eu boto aqui essa opção para a gente não ficar aqui com 200 mil horas de vídeo aí, para a gente poder ver se testou 10 milhões de hosts ou não, tá? Vou botar uma opção aqui mais simples, tá bom? E aí, finaliza, chegou ao final, fim do script. Legal, pessoal? Vamos ver como é que ele funciona? Vamos lá. Até para eu poder ver, né, para eu poder ver realmente endereços válidos aqui na minha rede, o meu endereço de rede interno aqui, eu tô usando o NAT aqui nessa máquina VirtualBox, né, estou usando o IP de mentira, né, só para a rede interna do VirtualBox, porém minha rede do Wi-Fi utiliza aqui o endereço 92.185.0/24. Então eu vou ver se eu consigo pingar o primeiro endereço de rede para ver se eu posso usar ele no script, de repente pode ser coisa útil, né? Ó, tá retornando, né? Beleza. Deixa eu ver se eu vou dar aqui o Ctrl C para poder parar a execução disso aqui. Beleza. Funcionou, tá? Então se eu usar essa rede aqui, ele vai me dizer quais são os IPs que estão sendo utilizados aí nessa rede, tá? Vamos rodar então? For comandos.sh, tá? O endereço da minha rede, o 92.68.5.0, certo? Beleza. Qual o número de bits da rede? 24 bits, tá? Máscara /24. Vou dar um enter aqui. Vai testar ali, então vai cair no if ali da opção 24 e vai fazer o teste de acordo com o padrão da minha rede aqui, tá? Vai testar do IP0, né, que não vai nem responder direito, a 1, 2, 3, o 1 é o roteador, né, 2, 3 e vai embora, tá? Vamos dar uma olhadinha aqui, ver se ele funciona bem aqui. Ó, testou 1, respondeu, 2 não respondeu, já pulou, 5, 6, 7, 8, tá indo embora, tá? Passar rapidinho aqui. E ele vai testando, né? Então o endereço IP aí que ele tiver ocupado, né? Ele vai mostrar pra gente aí, tá bom? E vai até o final que eu especifiquei lá, que é o final 255, que é o valor limite, né? Que se pode ter aí com uma rede, né? Com o octeto, na verdade, né? O octeto ele possibilita então 8 bits, sendo que o bit tem dois valores possíveis, 0 e 1. Então a gente faz um cálculo matemático nessas duas possibilidades elevado a 8 bits. Então a gente tem 2 elevado a 8, 256. Como começa do zero, a gente tem a partir do zero até 255, tá? Tá aqui no IP 56, 57 e vai embora, né, gente? Vai até, se deixar aqui, vai até 250 e pouco, né? Para não ficar muito grande o vídeo, né? Eu vou abortar aqui a execução desse script, mas aí tem um código, eu mostrei para vocês, vocês podem dar um pause ali no vídeo e implementar, né? É uma ideia bacana para vocês poderem fazer para a rede de vocês aí, para testar também, né? Tem algumas ferramentinhas que já fazem isso, né? Mas nada mais interessante que você mesmo implementar essa ferramenta, tá bom, pessoal? Vou dar um Ctrl C aqui. Ver se ele vai... Não, ele tá... Opa, responder um outro IP ali, ó. Bacana, 102, 103. Vou fazer o seguinte, vou botar uma nova aba aqui, que é mais... Pronto. Deixa ele rodar ali, sem problema. Tá bom, pessoal? Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo, né? A gente procurou utilizar exemplos bem simples aí, fáceis de implementar, com a sintaxe do if, do while e do for, tanto para casos de teste, casos simples ali, como com interação com comandos ali. Vocês podem usar os comandos Linux que vocês acharem mais interessantes. E dizer que foi mais um prazer aí estar fazendo esse vídeo para vocês aí, né, colocando mais conteúdo à disposição para poder auxiliar tanto meus alunos do IFC, quanto alunos do IFC que não são meus alunos,
quanto pessoas aí da internet que estão interessadas em saber um pouco mais, né? Mais uma vez pedir para vocês curtir e compartilhar nossos vídeos, se inscrever no canal, ativar o sininho para ter acesso a novas notificações, novos envios, e agradeço a presença de todos vocês aí, desejo a vocês tudo de bom e até uma próxima. Tchau, tchau.